Olá, boa noite. Mais uma vez chegando com o programa Dormindo com Deus, reiniciando aqui, problemas com a internet, portanto estamos reiniciando o nosso programa Dormindo com Deus. Este é um programa da Igreja do Nazareno Ebenezer. Ebenezer significa até aqui nos ajudou ou tem nos ajudado o Senhor. E eu sou o pastor Marco Antônio, voltando aqui e recomeçando praticamente o programa. Antes, eu vou fazer a mesma oração que ontem, para que o Senhor nos dê condições de começar e acabar. Senão, o Senhor tem outro propósito. Se cair mais uma vez, nós não voltaremos. Mas eu tenho certeza que o Senhor está no controle de tudo. Vamos orar e pedir? Isso. A gente dá uma recapitulada na mensagem e eu tenho certeza que você será rica e poderosamente abençoado. Vamos lá. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, nós suplicamos que o Senhor venha com o teu poder sobre toda essa questão de equipamento, de transmissão. Em nome de Jesus, tem misericórdia, Senhor. Coloca as tuas mãos, que a tua palavra possa chegar até, ó Deus, onde o Senhor quer. Que todo o impedimento, ó Deus, seja desfeito agora e que a tua palavra flua em nome de Jesus. É que nós oramos. Amém. Muito bem, recomeçando, vou recomeçar aqui falando da frase de hoje, que diz assim: autoridade sem sabedoria é como o machado pesado sem corte, que esmaga em vez de polir. Eu não sei se você já cortou alguma coisa com um machado sem corte. Meu Deus, eu já tive essa infelicidade. Meu pai, senhor Antônio, é um artista em amolar o machado. E eu tenho um machado aqui em casa, e quando eu preciso dar um trato, meu pai o faz para mim. Porque você tentar cortar algo sem o machado cortar, estar afiado, você só esmaga e não corta absolutamente nada. Mas que nós possamos ter sabedoria, que o nosso machado possa estar afiado. Sabedoria do alto para os problemas da vida, vamos cortando e sendo abençoados por Deus, em nome de Jesus. Muito bem, estamos vendo Deuteronômio, capítulo de número 10, verso de número 11 e 12. Vou ler novamente, que diz assim: E agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Não é que vocês temam o Senhor, seu Deus, ande em todos os seus caminhos, amam e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma, para que guardem os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que hoje lhe ordeno para o bem de vocês. A pergunta é: e agora, Israel, o que é que o Senhor requer de vocês? Tire Israel e coloque o seu nome e leia: e agora, Marco Antônio, o que é que o Senhor requer de você? Nós temos a tendência sempre de pedir as coisas para Deus, mas poucas vezes imaginamos Deus pedindo, ou como está aqui a expressão, o que é que Ele está requerendo de mim e de você. Deus, Ele requer algumas coisas de nós. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave e leve. Mas Ele também requer que eu e você, primeiro, nós venhamos a temer o Senhor. Apocalipse 15, verso 4, diz que devemos temer ao Senhor, porque Ele é santo. Santo, santo. Quando olhamos essa repetição em Isaías,
podemos ter a noção da santidade de Deus. Por isso, devemos temer. Nós, perante o Senhor, não somos nada. A palavra de Deus diz que toda a nossa justiça é como trapo de imundície perante o Senhor. Portanto, devemos temê-lo. Também devemos temer ao Senhor, porque os seus segredos são para aqueles que o temem. O que diz lá em Salmo 25:14. Os segredos de Deus não é para qualquer um. Os segredos de Deus é para aqueles que o temem. Imagine só quantos segredos Deus tem para você e para mim. Os segredos do Senhor são para os que o temem. Eclesiastes 8, verso de número 12, diz: devemos temer ao Senhor, porque naturalmente o bem sucede aos que o temem. Ou seja, quando tememos ao Senhor, naturalmente o bem vem sobre a nossa vida. Portanto, primeira pergunta: você teme ao Senhor? Ele tem requerido de mim e de você que venhamos a temê-lo, ter o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber. Olha como a palavra do início já vem colaborar para agora. Porque se o temor do Senhor é o princípio do saber, nós podemos estar muito afiados, como um machado cortando, porque tememos ao Senhor e a sabedoria do alto pode estar sobre a nossa vida quando nós tememos ao Senhor. O segundo pedido ou a segunda requisição do Senhor que Ele requer de nós é que nós andemos nos seus caminhos. Andemos. Não é nem que a gente durma, nem que a gente sente, nem que a gente corra. É que a gente ande. E andar é uma atitude contínua. Começa na nossa conversão. E só para quando o Senhor nos chamar. Uma atitude contínua. E quando olhamos para Gênesis 6, verso 5 e verso 9, encontramos a história de Noé. Noé vivia numa sociedade muito corrupta, muito parecida com esse tempo em que nós estamos vivendo. Mas Noé andava com Deus. A despeito da sociedade que ele estava, ele andava com Deus. E andar com Deus vai envolver separar-se do mundo, viver não da mesma forma como as pessoas deste mundo estão vivendo, mas sendo completamente diferente. Completamente diferente. Que as pessoas possam olhar para nós e dizer: você é parecido com crente. Você tem jeito de crente. Você é crente mesmo. Quando olhamos já para Abraão, em Gênesis 17, verso 1, ele diz: anda na minha presença, o Senhor diz para Abraão, e ser perfeito. Abraão era um homem que tinha grandes promessas da parte de Deus. O Senhor lhe apareceu e lhe ordena que ande na sua presença. Precisamos andar na presença de Deus para que as promessas do Senhor se cumpram sobre a nossa vida. Abraão andou na presença de Deus e as promessas se cumpriram. Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 5, verso de número 24, aqueles que andam com Deus são os que estarão com Ele para sempre, conforme diz ali. O Senhor requer de mim e de você que a gente, primeiro, o tema. Segundo, ande em todos os seus caminhos. E o andar é um processo contínuo. Mas, em terceiro lugar, o que Ele requer de mim e de você
baseado nesse livro de Deuteronômio, capítulo de número 10, verso 12 e 13, é que a gente também ame. Olha só, o texto diz assim: amem e sirvam o Senhor, seu Deus, de todo o coração e de toda a alma. Devemos amar a Deus porque Ele nos amou primeiro. Como diz em 1 João 4,19. Ele nos amou primeiro. Por isso, precisamos amar ao Senhor. Em Romanos 5,8, Ele nos amou quando éramos pecadores. Pecadores, não quando bonzinho, mas pecadores. Provamos o nosso amor para com Deus guardando os seus mandamentos, baseado em João 14,15. Se nós amamos, nós guardamos os seus mandamentos. Há muitas pessoas que dizem: eu amo a Deus, mas nunca guarda nada da sua palavra no coração, nunca guarda os mandamentos, quebra constantemente os mandamentos. Que os mandamentos do Senhor têm 4 relacionados a Deus e 6 relacionados às pessoas. E precisamos guardar esses mandamentos, se é que nós o amamos. E Ele requer que a gente o ame. E se Ele requer que a gente ama, que nós o amemos, precisamos guardar os seus mandamentos. 1 Coríntios capítulo 8, verso 3, amar a Deus é muito importante porque aquele que ama é conhecido dele. Se nós o amamos, nós nos tornamos conhecidos dele. É como amar uma pessoa. Eu amo a Dálcia, me torno conhecido de Dálcia. Eu a ela e ela a mim. E se eu amo a Deus, eu me torno conhecido de Deus. Conheço a Deus e me torno conhecido de Deus. O Senhor requer isso, que a gente, primeiro, a gente tema. Segundo, a gente ame. Ou, segundo, que a gente ande em seus caminhos. Terceiro, que a gente o ame. Então, primeiro tema, segundo ande, terceiro ame. Em quarto lugar, e último, que a gente sirva ao Senhor de todo o coração e com toda a alma. Deixe-me perguntar, você tem servido a Deus? Pergunte para Deus: Senhor, o que e como eu posso servir ao Senhor? Tem gente que diz assim: eu amo ao Senhor, mas não serve a Deus em nada. Em nada. Não está disposto a fazer nada. Amar ao Senhor vai implicar em servir. Olha, eu amo a Dálcia. Coisa simples que eu acabei de fazer. Então, como aqui está ventando muito, eu fiz um chazinho gostoso, como de noite eu gosto de tomar um chazinho. Fiz, coloquei mel e derramei o chá, dei uma mexida, ela estava ali na cama e antes de fazer o programa eu fui levar um chá para Dálcia, porque a amo na cama. Veja, eu amo, eu sirvo. E aqui em casa a gente tem o hábito de, quando um chega, ou eu, o Rafael, o Adalce, às vezes tem louça para lavar, tem algumas coisas para fazer. Aqui não tem essa, não vou fazer. Aqui a gente diz, verso de número 16, diz que fomos